sítio arqueológico é um local ou um grupo de locais cujas áreas e delimitações nem sempre se podem definir com precisão. São nesses locais onde ficaram preservados os testemunhos e evidências de atividades do passado histórico ou pré-histórico. Também são considerados sítios arqueológicos os locais onde se encontram vestígios positivos de ocupação humana, como cemitérios, sepulturas, locais de pouso prolongado, aldeamento, grutas, lapas e abrigos sob rocha. Já o sítio paleontológico é um local demarcado para escavação por parte dos paleontólogos, historiadores, cientistas e geógrafos. Os sítios paleontológicos são áreas que historicamente mostram-se propícias à formação e à preservação de fósseis. A paleontologia busca informações nesses fósseis, tais como a idade do fóssil, condições de vida e morte do ser fossilizado, suas características e influências ambientais. Sendo assim, a diferença entre sítio arqueológico e sítio paleontológico está no objeto de estudo. A arqueologia analisa os objetos e materiais produzidos pela raça humana e busca assimilar exclusivamente a sua cultura e a civilização, enquanto a paleontologia se ocupa de rastrear, analisar e descrever os fósseis, plantas, micro-organismos e fungos fossilizados. A arqueologia egípcia é uma ciência que estuda e analisa os sítios arqueológicos encontrados no Egito. Dentre os materiais coletados nas escavações, tumbas, pirâmides e templos, estão os artefatos, sarcófagos, ataúdes, antigos textos e papiros, hieróglifos, desenhos em paredes, etc. No Egito, o órgão responsável pela fiscalização e regulamentação é feito pelo MSA, através do SCA, um órgão semelhante ao IPHAN aqui no Brasil. O trabalho de um arqueólogo envolve várias etapas, desde o planejamento das escavações até a interpretação dos dados coletados. A seguir, veja como é feita uma escavação arqueológica. Um sítio arqueológico pode ser descoberto de diversas maneiras, inclusive acidentalmente. Pode ser achado durante a construção de uma obra em seus alicerces, pode ser achado através de análises topográficas e cartográficas, imagens aéreas, detectores eletromagnéticos, equipamentos ultramodernos e através de vários outros métodos geocientíficos. A área detectada poderá ser explorada por equipes que vão desde 3 até dezenas de profissionais. Tudo depende da extensão do sítio, do seu grau de importância e dos recursos financeiros desse projeto. Esse trabalho geralmente não tem duração definida, pois depende de vários fatores climáticos em suas regiões, como nevascas, chuvas intensas, tempestades de areia e outros. Portanto, alguns sítios são estudados somente alguns meses do ano, isso ao longo de vários anos. Alguns projetos de estudos chegam a levar todo o tempo de vida de um arqueólogo, e um outro profissional poderá assumir o seu projeto caso algo venha a acontecer. Antes de começar uma escavação, limpa-se o terreno extraindo plantas e pedras soltas, para depois nivelá-lo, utilizando em seguida estacas para delimitar a área a ser explorada. Dependendo do local e do tipo de exploração, esses métodos podem variar. Inicia-se a sondagem, onde os arqueólogos exploram a superfície em busca de alguma evidência de ocupação humana, como exemplo, cacos de cerâmica, artefatos, vestígios de fogueira, etc. Nesta fase, a escavação é bem rasa e feita com colheres de pedreiro e pincéis. Os achados determinam o potencial do local
Em seguida, a área é dividida em quadrantes, que vão facilitar o registro da sua catalogação, ou seja, onde os objetos foram encontrados. Cada quadrante fica sob a responsabilidade de um arqueólogo, que poderá ser feita também por um aluno ou professor pesquisador, sempre trabalhando sob a supervisão de um coordenador, o mais experiente da equipe. Algumas equipes contam com vários profissionais de diversas áreas para contextualizar as descobertas. Entre as ferramentas utilizadas estão colheres de pedreiro, pincéis, enxadas, cavadeiras, machadinhas, pás, peneiras, baldes, etc. O solo é cortado em camadas muito finas para que nenhum material seja destruído. Os quadrantes são aprofundados sempre até o mesmo nível. Quando um objeto é encontrado, os profissionais fazem um trabalho chamado decapagem, onde limpam com cuidado, tiram fotos de vários ângulos, desenham o objeto numa escala, contendo sua altura, largura e profundidade. Só depois disso é que o objeto é retirado, acondicionado em saco plástico, etiquetado, catalogado e enviado ao laboratório, onde será feita a datação dele, ou seja, a sua idade, através da quantidade de carbono 14 presente no objeto. Quanto menos tiver, mais antigo é o objeto. No Egito, a arqueologia é muito avançada. As equipes contam com profissionais acadêmicos de alto nível, como doutores e PhDs nas mais diversas áreas de estudo. Quando eles encontram um objeto ou artefato que está em um estado muito frágil, ao toque, as equipes especiais são empenhadas de prepararem as peças encontradas, utilizando métodos, produtos químicos e alta tecnologia, só para poderem retirar os objetos com total segurança do local sem destruí-los. Alguns objetos também passam por raio-x e outros até mesmo por ressonância magnética. Terminada a escavação, o sítio é lacrado. Os materiais colhidos passam a pertencer aos órgãos responsáveis, como museus ou centros de pesquisa. Aqui no Brasil, o sítio arqueológico mais famoso fica no Piauí. É conhecido como a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Foi escavado em 1978 a 1988 e ajudou a reconstruir a história da presença humana nessa região, há cerca de 60 mil até 6 mil anos atrás. É o estudo mais completo de estratigrafia, identificação de características distintas das ocupações humanas no solo, encontradas até hoje nas Américas. Bom, com essa aula, então, a gente aprendeu um pouquinho como que funciona o processo de uma escavação. É muito interessante, né? Até a próxima, então.